Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Posto Maitan está com a super promoção neste mês. Promoção Abasteça e Ganhe. Abasteça 30 litros e ganhe um check-up e um alinhamento na Renato Autoservice. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Aceitamos todos os cartões de crédito. Fone 014 3372 1468. Rua Marechal Bittencourt, número 324. Centro de Santa Cruz, no Rio Pardo. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. (11h mais 8 minutos) no ar, edição desta terça-feira, 12 de setembro de 2017, do Jornal da Antena. Confira quais são os destaques desta edição. Autuações por imagens de radares aumentam quase 90% durante a Operação 7 de Setembro nas rodovias da nossa região. O Ministério da Saúde prorroga a vacinação contra HPV até março do ano que vem. Você confere um resumo da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizado nesta segunda-feira. Também tem as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta terça-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima 18, máxima de 34 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens também e não há previsão de chuvas. Mínima 19, máxima de 31 graus. As informações são da agência Clima Tempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária. Na região de Ourinhos, tivemos 173 veículos fiscalizados nas últimas 24 horas. Também 62 condutores autuados. Tivemos 22 excessos de velocidades flagrados através do radar fotográfico. Vamos às ocorrências da primeira companhia do 31º Batalhão. Tivemos uma ocorrência de tráfico de drogas ontem, registrado por volta das 23h20 na rua Francisco Crespo, na Vila Marcante. Tivemos aí, a polícia acabou abordando um jovem, um homem com atitudes suspeitas. Com ele foi localizado R$52 em dinheiro, mais 14 gramas de cocaína fracionadas em 2 porções. Recebeu voz de prisão em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. Após as medidas cartorárias, foi recolhida à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Daqui a pouquinho a gente traz no Jornal da Antena desta terça-feira um resumo completo da operação de 7 de setembro nas rodovias da nossa região neste último feriado. 11h11 no Jornal da Antena. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11h mais 11 minutos. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena nesta terça-feira o arquiteto Marcos Blumer. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Antena. Também recebo aqui na bancada do Jornal da Antena para a entrevista do dia o Sargento Campos, ele que é o comandante do
batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Campos, primeiramente uma satisfação recebê-lo aqui na bancada do Jornal da Antena pela primeira vez. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Antena. Campos, para a gente começar essa entrevista, gostaria de começar por um assunto que espalhou ontem nas redes sociais. Um fato da equipe do Corpo de Bombeiros saiu para atender uma ocorrência aqui em Santa Cruz do Rio Pardo após um chamado. Chegaram até o local, era uma ocorrência falsa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa ocorrência de ontem e também das ocorrências falsas que vem acontecendo aqui em nossa região e o que prejudica o trabalho do efetivo do Corpo de Bombeiros. Bom, sobre a ocorrência de ontem, foi recebido através da solicitação do 93, um pedido para caminhão tombado em rodovia. Não tinha informações sobre vítimas e num caso desse nós consideramos como tendo vítimas. Sendo assim, foi enviado para o local um caminhão e a unidade de resgate para socorro a possíveis vítimas. Ao chegar no local, constatou-se que tratava-se apenas de uma carreta de transporte tombada e que, lógico, não havia vítima nenhuma. Sobre os trotes que sempre são passados, como aconteceu com esse, as pessoas têm o costume de ver alguma coisa, imaginar o que pode ser, sem ter a certeza do que é, e já ligar e acionar todos os socorros aí necessários. Então, o que a gente pede sempre é que a pessoa tenha certeza, e de preferência certeza absoluta, do que se trata. E sendo algum caso de tragédia, acidente, alguma coisa assim, se possível até passar número de vítimas, como que está a situação. Então não só passar e ver de passar e já ligar para o Corpo de Bombeiro ou outro tipo de solicitação de emergência para outros órgãos. Mas antes constatar do que se trata, se há vítimas, o que é necessário fazer, que todas essas informações auxiliam em muito, não só o Corpo de Bombeiro, mas todas as pessoas que vão... todos os órgãos responsáveis pelo atendimento de todas e qualquer tipo de ocorrência. Nesses casos mesmo, não sei se o senhor já estava no comando do Bombeiros aqui em Santa Cruz, mas tivemos tempos atrás uma ocorrência onde o caminhão do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz se deslocou até Ipauçu, chegando lá para o incêndio, não existia um incêndio, né? Foi mais um trote e, pelo que eu fiquei sabendo, tinha uma outra ocorrência no momento e a equipe estava lá em Ipauçu numa ocorrência falsa e teve que deslocar até a outra ocorrência. Casos assim acaba complicando e muito o trabalho de vocês, né? Esse é o grande problema dos trotes para não só o Corpo de Bombeiro, como eu já estava falando, como para outros órgãos. Que no caso do Bombeiro, que é o caso que eu posso falar, nós cobrimos 6 municípios. Então temos aí um aviso, uma solicitação, por exemplo, entre a estrada de Bernardino e Manduri, que cobrimos, de um acidente. Nós mandamos as equipes para lá. Pode chegar no local e não haver nada. E nesse mesmo instante, elas estando lá em Bernardino, na estrada de Manduri, ocorrer alguma coisa grave aqui no município ou próximo do município, vai estar desguarnecida, porque o efetivo vai estar todo atendendo aqui lá. No meio, o efetivo do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, quantos soldados tem? Nós trabalhamos com 4 bombeiros de serviço em plantões de 24 horas. Eles trabalham 24 horas e folgam 48. Viaturas para esse tipo de atendimento, quantas são? Geralmente tem que ir 2 viaturas. Um caminhão, que é de incêndio para prevenir algum tipo de incêndio no acidente, e o resgate para resgatar as vítimas, as prováveis vítimas. E são 6 municípios para ser atendido? 6 municípios que atendemos. Em termos de estrada, aí é uma coisa complicada, uma logística para se fazer com um corpo efetivo desse tamanho, desse porte, um trote realmente complica toda a situação. Complica toda a situação, porque aí ficamos sem efetivo para um atendimento real. No caso de um trote, vamos atender um trote, ficamos sem efetivo caso tenha uma ocorrência real durante aquele espaço de tempo. Então está aí o prejuízo para aquela pessoa que realmente necessita do serviço do bombeiro. Sim, é um negócio complicado. Estamos caminhando para a primavera, mas
Estamos em momento de seca aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e também em toda a região. A umidade do ar relativa está baixa. Isso acredito que tende a piorar quando se fala em possibilidades de incêndio. E muitas das vezes as pessoas acabam não atentando também e acabam acontecendo os fogos em mato. A gente percebe muitas das vezes que o Corpo de Bombeiros, não só aqui de Santa Cruz, mas de toda a região, as ocorrências são inúmeras ocorrências semanais para combater, para coibir esses incêndios, muitas das vezes criminosos. Tem acontecido isso e qual é a dica do Corpo de Bombeiros para a população quanto a isso, sargento? Infelizmente, nós temos aí na época de estiagem, a época de estiagem que a gente fala é sempre na época de inverno. Por que a época de inverno? Porque é muito frio, o tempo seco e seca bastante a mata. E o pessoal tem aquela máxima de que para limpar quintal ou limpar terreno ou alguma coisa assim, quando está nessa época de seca e o mato fica muito seco, tacar fogo e assim limpa tudo. E o que acontece, na verdade, nessa época de seca? Exatamente como foi dito, a umidade do ar, relativa do ar é muito baixa. E isso já prejudica quem normalmente não tem problema nenhum de saúde com a respiração. Vamos imaginar, então, aquelas pessoas que têm problema de saúde, principalmente problemas respiratórios. Então, ele já está prejudicado devido à baixa umidade do ar. Então, imaginemos aí uma pessoa colocando fogo, um vizinho, alguma coisa próximo, colocando fogo e indo a fumaça ainda na casa dessa pessoa ou de qualquer outro pessoal que incomoda muito. Então, o que nós lutamos bastante aí é nessa prática da prevenção, para evitar que as pessoas, ao limpar quintal, ao limpar essas coisas, tentem limpar com fogo, porque o fogo não é o caminho. E, inclusive, hoje, colocar fogo em mata, mesmo para limpar quintal ou qualquer coisa, é crime e é crime ambiental. E a pessoa que é pega fazendo isso, ela pode ser conduzida ao DP e ser processada, inclusive, por isso. Sargento, existe um problema aqui com respeito à coleta seletiva. Por isso que acontece no recolhimento do lixo, porque o lixo da massa verde não pode ser recolhido junto com o lixo comum, né? Então, o que acontece? São dias diferentes. A pessoa não consegue ficar vendo aquele mato na porta que ele recolheu do terreno. O que ele faz? Ele põe fogo. É absurdo, mas acontece isso aí. Ele corta o mato. Quando por exemplo, a coleta de lixo passa, leva só o lixo normal e deixa o outro que é em outro dia. O que acontece? Aquele mato seca na porta, passa alguém e põe fogo. Exatamente. É impressionante isso aí. A gente comentando dos dias secos, os dias chuvosos estão chegando, os dias de calor estão chegando, o verão se aproxima, mas antes do verão a gente já está vendo ocorrências de afogamento aqui na nossa região. Tivemos dias atrás a morte de um jovem pausuense, tivemos um caso em Chavantes também, de um jovem também, ou seja, as ocorrências de afogamento já começaram a aparecer antes do verão. É muito importante também essa prevenção, né, sargento? Com certeza, é importante essa prevenção e é mais importante ainda as pessoas terem a consciência de que não abusarem da água. Eu costumo sempre falar, as pessoas sempre vão em água e falam, eu sei nadar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu sou bombeiro há 28 anos. Tenho vários cursos sobre aquático, mas em qualquer lugar que eu vá na água é aquela frase de sinal de perigo. Água no umbigo, sinal de perigo. A água bateu no umbigo, vamos parar, que já tá bom, vamos brincar ali e não vamos se aproveitar da água, vamos dizer assim, porque é perigoso. Hoje estou recebendo aqui na bancada também o jornalista Sérgio Fleury Moraes. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Silas. Bom dia, Marcos. E bom dia ao Sargento Campos. Queria perguntar o seguinte, Sargento. Geralmente, a propósito do que o senhor falou, geralmente são pessoas que sabem nadar, ou imaginam que sabem nadar, que são as vítimas mais frequentes de afogamento. É isso mesmo? As vítimas mais frequentes de afogamento são aquelas que pensam que sabem nadar. Esse que é o grande pior, porque tem muitos que batem no peito, eu sei nadar, eu sei nadar, eu sei nadar. Quando você vê ela na água,
é pior do que uma pedra. Então, geralmente as vítimas de afogamento são as que pensam que sabem nadar. Porque aqueles que realmente sabem nadar, eles não abusam da água e eles seguem essa máxima dessa frase que eu falei. Água no umbigo, sinal de perigo. E o outro problema que a gente verifica no noticiário são quando alguma vítima de afogamento está num lago, por exemplo, e há pessoas próximas, o problema é o salvamento também, né? Porque pode puxar outra pessoa, né? E já existiu casos assim, de mortes em série por causa de um afogamento. Sim, exatamente. Então, quando há afogamento, geralmente a pessoa nunca está sozinha. Então, ela sempre vai em grupos, em algum lugar, para tentar se refrescar, principalmente com essa época mesmo. Estamos no inverno, nós estamos vivendo a época de verão. Então, ela nunca está sozinha. E, geralmente, quando uma pessoa começa a se afogar, a ânsia de quem está próximo dela é querer salvá-la. E qual é o perigo disso? Essa pessoa não tem nenhum tipo de treinamento que teria que ter para um salvamento aquático desse tipo. E o que acontece? Geralmente, quando uma pessoa está se afogando, ela só quer sair da água. E o que fazer, então, sargento? A melhor coisa, se você tiver alguma coisa que boie, que suporte o peso de uma pessoa, jogar próximo a ela, ou se tiver longe ou na margem, tentar com um pedaço de pau, alguma coisa, tentar puxá-la, nunca se aproxime dessa pessoa, porque ela vai te agarrar e você vai ser uma nova vítima desse afogamento. 11 horas mais 22 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira, recebendo o Sargento Campos aqui no Jornal da Antena A, ele que é o comandante do Corpo de Bombeiros Santa Cruzense. Comandante, nesse caso mesmo, nessa situação mesmo dos afogamentos, a gente percebe muitas das vezes também que o pessoal vai a camping ou às margens de rios, lagos mesmo, muitas das vezes começam aquela festinha e a bebida alcoólica envolve a festividade, e daí a pessoa, por causa do calor, acaba caindo na água, e aí é mais complicado ainda, porque muitas das vezes a pessoa não está sóbria e isso facilita muito o afogamento, né? Com certeza. Com certeza as pessoas que sempre se aproveitam das bebidas alcoólicas aí para festejar e esse tipo de coisa, principalmente na beira da água aí, tem que tomar cuidado redobrado, e principalmente quem está próximo a essas pessoas. Sempre de preferência, aí serve a máxima também, igual de dirigir. Não existe se dirigir não beba, então se for nadar, não beba. vamos fazer porque é perigoso também. E é normal esses números de ocorrências aumentarem nessa época de verão? Isso acontece todos os anos ou de um tempo para cá diminuiu? Como que está essa relação de ocorrências? Devido ao de vários anos para cá, o bombeiro fazer uma máxima de prevenção em cima desse noticiário, diminuiu bastante as ocorrências, consideravelmente. Mas nós contamos aí com o fator humano, né? Então o fator humano ele é uma caixinha de surpresa. Então, muitos, como já diminuiu bastante essas ocorrências, muitos tomaram a consciência e estão se prevenindo melhor. Mas o fator humano, como eu disse, é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe como que vai ser, né? Sargento, eu queria saber o seguinte também. A gente vê que as tragédias que acontecem, muitas vezes chocam a população, né? Às vezes são vítimas de afogamento, são crianças, né? O bombeiro tem uma preparação psicológica para isso? Existe um curso nesse sentido? Porque muitas vezes, embora a experiência de vocês seja muito grande, mas tem aquele caso que choca também, né? Como é que vocês conseguem resolver isso? Bom, nos cursos, quando fazemos os cursos de especialização, no caso do Corpo de Bombeiros, nós temos a parte psicológica que tem que nos preparar para isso, né? Mas eu digo, por experiência própria, que a vida vai nos acostumando a isso, porque só pelo fato de estarmos nessa profissão, psicologicamente já temos que estar preparados para tudo que vai acontecer. E quando acontece, nós temos que ter um psicológico ali, uma firmeza para aguentar isso pessoalmente, mas a corporação nos auxilia, sim, psicologicamente para isso. Sargento, gostaria que o senhor deixasse então
uma mensagem, né? Principalmente a respeito desses casos que a gente comentou, o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. O Corpo de Bombeiros passou por momentos difíceis tempos atrás aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, aquela o possível fechamento do Corpo de Bombeiros naquela situação quando o STF derrubou a taxa de incêndio. Tudo aquilo gerou uma preocupação muito grande à população. Hoje a gente vê que o Corpo de Bombeiros continua, graças a um trabalho público, junto aí com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população, principalmente nesses casos que a gente comentou na edição do Jornal da Antena A desta terça-feira. Gostaria que o senhor comentasse. Bom, o pedido que a gente faz aí na população no geral é para tentar evitar os trotes, para não haver esse deslocamento, porque uma vítima real pode ser alguém da sua família naquela hora que você está passando o trote. Isso já aconteceu, então não é fantasia, já vi isso acontecer. Então ficar atento aos trotes aí. Sobre o fogo e mato que conversamos aí, sempre que ver alguém colocando fogo e mato em alguma coisa, descarga o 90 e denunciar, porque como eu já falei também, isso é crime. E sobre os afogamentos aí, ficar sempre espertos, principalmente quando sair aquele grupo de criançada em época de calor e tal. Nós vamos passear, nós vamos andar. Ficar bastante ligado aí para onde eles vão e tal, porque pode haver alguma coisa. E a câmara de ar não é salva-vida, né? Com certeza não. Uma perguntinha final. Com respeito, eu gostaria que as empresas de Santa Cruz do Rio Pardo fossem atentas ao aparato de, por exemplo, segurança que é feita nas empresas, que tem todos os seus alvarás em dias, procura o Corpo de Bombeiro, para que façam toda a prevenção, para que não haja acidentes graves aí. Você não tenha nenhum extintor, não tenha nenhum preparo para combater esses incêndios, essas coisas que acontecem nas empresas de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre respeito a esses alvarás vencidos que tem por aí, que geralmente deixa você calvo, mas deixa a gente de cabelo em pé. Bom, sobre os alvarás, o que eu tenho a dizer, nós temos aqui o setor técnico do Corpo de Bombeiros, onde, a pedido das empresas, fazemos as vistorias para que seja expedido os alvarás de bombeiro. Esses alvarás têm um tempo pré-determinado, tudo depende de cada empresa, de como essa empresa vai mexer. Mas isso é provocado pela empresa. Então, o bombeiro ele não tem o poder ainda de fiscalização. Porque eu falo ainda porque existe projeto em tramitação querendo que aconteça isso. Mas ainda não temos o poder de fiscalização. Então, nós não fiscalizamos empresas ou comércios que não têm alvará do bombeiro ou alvará vencido. Nós apenas fazemos as vistorias e exigimos todas as prevenções, tudo que é exigido pelas instruções técnicas do bombeiro, para que aquela empresa tenha um alvará e tenha toda a prevenção necessária caso ocorra um evento nessa empresa. Eu queria perguntar para o senhor como é que está a estrutura do bombeiro em Santa Cruz, né? Eu digo isso porque eu acompanho, o jornal vai fazer 40 anos no próximo domingo, e eu acompanho o bombeiro desde a sua criação, né? Foi nos anos 80. Foi ali onde tem a DEFS hoje, ali era uma feira livre, construiu-se um barracão improvisado e começou ali o bombeiro, né? E a importância desse bombeiro para Santa Cruz do Rio Pardo, que muita gente não consegue mensurar isso. Eu me lembro de ter esse prefeito da cidade que dizia que o bombeiro era inútil porque a gente não usava, né? Graças a Deus, quando a gente não usa, né? Se você tem um veneno de rato em casa, ele está ali, né, para você usar no momento, mas se não usar, graças a Deus, né? Pois é, exatamente, né? Eu queria saber o seguinte, a estrutura do bombeiro hoje, né, com esses problemas, com o fim da taxa de incêndio, né, como esse convênio que foi feito agora, essas mudanças com a Prefeitura Municipal, dá para manter o Corpo de Bombeiro? Como é que está a estrutura tanto de homens como de equipamentos? Nós temos no bombeiro um ótimo equipamento, estamos aí para receber mais equipamentos vindo oriundos do Estado. A Prefeitura nos está auxiliando e muito também, com manutenção de viaturas, manutenção das equipes que estão trabalhando. O nosso efetivo ele, né, é baixo, mas quando eu falo nosso efetivo, eu não quero aqui falar somente do efetivo de Santa Cruz do Rio Pardo, porque
o efetivo do estado inteiro está baixo. Então, esse é um problema de uma esfera superior que não cabe a mim aqui ficar apontando erros. Mas os equipamentos, a estrutura do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo está muito boa para atendimento à população, que estamos aí de portas abertas para esse atendimento. Eu pergunto, por exemplo, o caso de... Nós temos já aqui, desde os anos 80, alguns edifícios altos, né? Se houver um incêndio, alguma coisa, né? Deus queira que não, mas por acaso, ventura, aconteceu um acidente desse, existe próximo, por exemplo, um bombeiro com escada Magiro, alguma coisa assim? Existe esse intercâmbio, comandante? A escada Magiro mais próxima que temos aqui é em Ourinhos. Então, nós temos, sim, tanto Ourinhos como Santa Cruz. Se Santa Cruz precisar de um apoio de mais bombeiros, mais viaturas, mais efetivos, Ourinhos está aí do lado, a gente liga, eles vêm, sim. Assim como o inverso também funciona, se Ourinhos precisa, a gente vai daqui até Ourinhos. Temos em Assis, Paraguaçu, Cândido Mota, os bombeiros por aí, que gente precisando, dando um grito, aparece todos aí. E temos uma escada sem Mageiros, como nós tínhamos uma antigamente aqui em Santa Cruz, nós temos uma em Ourinhos, que se necessário, eles se deslocam rapidamente para cá. E supre a altura dos prédios de Santa Cruz? A altura dela, ela não chega até o topo do prédio, mas ela chega numa altura suficiente para combater o topo do prédio. Sim, chega. 11h32, Sargento, gostaria muito de agradecer a presença do senhor conosco aqui no Jornal da Antena A desta terça-feira, e o Corpo de Bombeiros de portas abertas aqui na Antena A, que precisar da gente, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Agradeço muito a oportunidade, gostaria de agradecer e deixar firmado aqui que estamos aí sempre à disposição, precisou é só nos avisar lá. 11h32 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Jornal da Antena A. Faço intervalo comercial na volta do Jornal da Antena A desta terça-feira. A gente traz as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo para hoje. Também no Jornal da Antena a gente comenta sobre a operação 7 de setembro nas rodovias da nossa região. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/Antena A FM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Chegou o aplicativo da Antena A. No aplicativo da Antena A, você poderá conectar em nossas redes sociais, participar de promoções e muito mais. Baixe agora no Play Store do seu celular ou tablet o aplicativo da Antena A FM e leve a melhor programação onde estiver. Mais informações, antenaafm.com.br/aplicativo. Disponível para sistema Android. Antena A, 100% você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó. Combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha a sua forma de prevenção. Antena Play. Os programas da Antena A FM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A.
Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Banco Central reconhece a queda dos juros após redução da Selic para 8,25% e diz que vai diminuir o ritmo de cortes. Em delação, Lúcio Funaro acusa Michel Temer de autorizar Caixa 2 para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. Com o slogan Não Vendo o Meu País, sindicatos e entidades de classe de funcionários de empresas públicas lançam campanha contra a venda de estatais. Brasil gasta pouco com ensino fundamental e médio, mas investe no ensino superior como os países europeus, diz estudo. Confiante nos investimentos milionários no elenco reforçado por Neymar, Daniel Alves e Mbappé, Paris Saint-Germain entra na disputa da Liga dos Campeões. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. De volta com o Jornal da Antena A desta terça-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Já uma vaga para encarregado agrícola, também uma para encarregado de colheita, uma vaga para mecânico de molas, são 3 vagas para operador de injetora ou extrusora, uma vaga para padeiro e uma em técnico em nutrição. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal da Antena A. Ministério da Saúde prorroga a vacinação contra a HPV até março do ano que vem. Quem traz mais informações é a Isabela Moraes. Vacinação contra o HPV é prorrogada até março de 2018. Segundo o Ministério da Saúde, a medida valerá apenas para cidades que ainda tiverem estoque da vacina com validade até este prazo. A imunização vale para homens e mulheres de 15 a 26 anos com esquema vacinal de 3 doses, com intervalo de 0, 2 e 6 meses. A extensão foi feita devido às baixas coberturas de vacinação entre adolescentes e à verificação de estoque válido. Após este período, a vacina volta a ser indicada apenas para o público-alvo original, que são meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 13, pessoas com HIV e AIDS de 9 a 26 anos, transplantados e pacientes oncológicos. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A terceira companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira um balanço da Operação 7 de Setembro nos mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais que abrangem 54 municípios das regiões de Assis, Marília e Ourinhos. Em comparativo ao ano de 2015, ano da última Operação 7 de Setembro, pois, como sabe, o feriado de 2016 caiu numa quarta-feira. Nesse contexto, foi registrada uma redução de 83% do número de vítimas graves, redução de 9% no número de acidentes com vítimas e um aumento de 36% no número de acidentes com vítimas leves. Entretanto, não há o que se comemorar, posto que houve uma vítima fatal e acidentes que evidenciaram a costumância dos condutores e de pedestres em relação à imprudência, já que foi realizado forte planejamento estratégico e também uma intensa fiscalização de trânsito. Tivemos um aumento das autuações por imagem de radares dos excessos de velocidade
e 85% nas autuações por embriaguez ao volante ou de outras substâncias de efeito análogos. Sério, que a gente percebe nessas operações, apesar de as multas terem aumentado em questão de embriaguez, a questão de excessos de velocidade, tivemos um aumento também nas multas, as ultrapassagens indevidas, mas mesmo assim o pessoal está abusando, o pessoal está cometendo essas infrações e depois vão ver as penalidades somente quando chegar o IPVA, as multas gigantescas, né, Sérgio? E as multas estão muito caras, né, hoje, né? Muito caras e a pessoa realmente tem abusado. E não é só a questão monetária, né? É o risco que esses motoristas colocam famílias, né? A fazer ultrapassagem perigosa e principalmente embriaguez ao volante, né? Isso é terrível. Eu não sei como é que tá, mas antigamente tinha uma lei que proibia a venda de bebida alcoólica em posto de gasolina. Não, agora não tem mais. Não. O sujeito vai lá, para o caminhão, bebe cerveja, toma uma cachaça, depois sai na estrada de novo. Não, eles usam uns macetes que é o seguinte, eles vão lá e colocam num copo de plástico a bebida, você não fica com a garrafa em cima da mesa. Não tem a garrafa, nem a latinha em cima da mesa. É um copinho plástico, normal, copo você não plástico sabe o que está dentro. Tipo a canequinha do Jô Soares. Tipo a canequinha, é o mistério, né? Mistério que ninguém sabe. Você que teve lá, você sabe o que tem lá? Cheirava álcool. Cheirava álcool. Devia tomar um uísquezinho, então. Deve ser uma coisa... Mas você sabe uma coisa que eu sempre me perguntei, o que será que tem dentro cheirava daquilo? álcool, é um absurdo, né, que a gente ainda tenha isso nas estradas, né, do Brasil. E acho que todo mundo, né? Eu já passei por isso, talvez o Marco também, de ver um motorista embriagado, né? Em zigue-zague, fazendo coisa. Você tá com criança no carro, é uma coisa assim. Vi coisas absurdas. Terrível. Teve uma viagem que eu tava indo para Ribeirão Preto, o sujeito não deixava ninguém passar. Ele andava na Anguera, imagina. Ele andava em zigue-zague e ninguém conseguia ultrapassá-lo. Teve um ponto que eu falei para alguém, avisa a polícia lá na frente para tirar esse sujeito da estrada. Ele não chegou até o posto rodoviário, ele entrou numa estradinha de terra e saiu da pista. Mas do jeito que ele saiu, ele já foi pro meio do canavial. Puxa. Uma coisa absurda. Ainda bem, né? Que não atingiu outro carro, mas é um problema realmente. E aí, nós tivemos agora há pouco o comandante do bombeiro, né, falando que o efetivo em todo o estado é pequeno do bombeiro. Eu acredito também que a polícia rodoviária também tem pouco efetivo, né? Você vê aquele posto do Paloma, né? Desativado. Você está desativado, você passa lá de vez em quando que aparece um grupo. E segundo o estado não está desativado. Aqui pois passa lá então para você. É uma base assistida, segundo o estado. Mas não era assistida, né? Quer dizer, ali, aquele posto rodoviário, foi, eu acho que o que mais pegou droga e contrabando da região toda. Era coisa impressionante que os caras conseguiam fazer naquele posto rodoviário. Você pode ver nas notícias do debate quantas coisas aconteceram naquele posto rodoviário. Eu me lembro uma vez que pegaram milhões em drogas, estavam no pneu de umas carretas então, enormes, uma coisa absurda. E assim houve várias ocorrências, né? Agora, é como fala que não é culpa dos policiais, é culpa do Estado. Porque o Estado vai diminuindo. Eu me lembro que chegou a botar o ponto que eles, antes de desativar esse lugar, essa base do Paloma, eles foram diminuindo efetivo. Teve uma noite que tinha um policial lá dentro e houve uma quadrilha que foi lá no Paloma e explodiu. Vocês lembram disso? Explodiu um caixa eletrônico. E só tinha um policial naquela base contra uma quadrilha de 10, 20. Como é que faz? Né? Alguém estava esperando ele com uma metralhadora naquilo. Lógico, né? Se ele sair lá do posto... Não, ele está morto. Ele está morto. Quer dizer, é incrível isso, né? Nós não temos um policiamento adequado por culpa do Estado. Temos policiais valorosos, né? Só que não tem homens. Não adianta, né? 11h45 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Jornal Antena A. Receita notifica mais de 500 mil empresas do Simples para regularizar os tributos
Isabela Moraes tem mais informações no Jornal da Antena A. De 500 mil empresas do Programa Simples Nacional são notificadas para a regularização de dívidas. O valor total correspondente às contas devedoras chega a quase 23 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. O órgão responsável pela cobrança de impostos, o Fisco, ainda não informou quanto pretende lançar em autos de infração por conta de tributos devidos, multas e juros. Após a notificação, o contribuinte terá um prazo de 30 dias para regularizar a situação no programa através de débitos à vista, em parcelas ou por compensação. Caso isso não seja feito, essas pessoas podem ser excluídas do Simples Nacional. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. Horas mais 46 minutos no Jornal da Antena. E ontem tivemos mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, a 16ª sessão do ano de 2017. Sérgio, uma sessão tranquila na noite desta segunda-feira. Tivemos algumas situações ali dos vereadores discutirem, mas foi uma sessão tranquila, apenas 2 projetos apreciados. Tivemos um projeto de resolução que chama atenção, né? É um projeto quanto às audiências das comissões. Os vereadores haviam, em fevereiro de 2017, aprovado um projeto onde não seria aberta ao público as audiências. E a aprovação ontem de uma lei revogando aquela que havia sido aprovada, onde, a partir de agora, as pessoas podem novamente ter acesso às audiências públicas. Chamou a atenção foi o próprio vereador Edivaldo, que se absteve de votar nesse projeto, assim como a vereadora Maura Macieirinha, né, Sérgio? Verdade. O que acontece é o seguinte, aí são as reuniões das comissões. O que é a reunião das comissões? Quando o projeto chega na Câmara, quando ele vai a plenário, ele já tem ali o parecer das comissões, né? São reuniões preliminares, que não são feitas na sessão, geralmente são feitas à tarde, né? Reúne lá numa salinha os vereadores, discute um projeto e dá os pareceres, né? Essa reunião, geralmente não tem ninguém, né? Mas teve um ex-vereador que queria assistir às reuniões, um ex-vereador que causa confusão, que já causou tantos problemas para a Câmara Municipal. E esse vereador parece que entrou até com representação contra a Câmara, dizendo que as reuniões são públicas. Realmente, né, para o ouvinte entender, quando você vai no fórum de Santa Cruz do Rio Pardo e tem uma audiência, a não ser caso de família, de separação, ou de guarda de filhos, por exemplo, todas as audiências do fórum, não é só um júri, não, elas são públicas. Mas quem que vai assistir? Dificilmente, está lá as partes, né, os advogados das partes, e é difícil uma pessoa chegar lá e falar, eu quero assistir essa audiência, né? Mas se porventura alguém quiser, fica a critério do juiz definir isso. O juiz pode entender que não é pertinente que aquela pessoa vá acompanhar. É que existe aí um problema entre assistir e intervir. Geralmente. Não pode intervir. Não pode intervir. Mas, pelo que eu entendo, esse ex-vereador, ele quer intervir. Exatamente. Aí ele quer fazer ele não sabe que ele não é vereador mais, né? Ele não caiu a ficha para ele. Não caiu a ficha. Então, se ele fosse lá e assistisse só, eu acho que não teria problema nenhum. O grande problema é intervir na situação. Ele entra com documentos na Câmara, protocola coisas absurdas e fica lá fazendo um papel de vereador, não de ex-vereador, né? Então é uma coisa muito complicada esse tipo de situação. Temos um fato também de os vereadores acabaram comentando, né, sobre as obras que foram executadas na SP225, a rodovia João Batista Cabral Renó. Eram obras que haviam sido pedidas há muito tempo atrás, mas tivemos, meses atrás, os vereadores dessa legislatura foram até o DR, cobraram uma solução
para que as ocorrências de acidentes estavam acontecendo e sequer existiam lombadas ou redutores de velocidade. Tivemos dias atrás a instalação das lombadas próximo ao parque, ali o Parque das Nações. Tivemos também próximo à Cerealista Nardo, ou seja, as obras foram executadas. Causou uma sumeira na internet, né, Sérgio? Quem é o pai daquelas lombadas? Os vereadores foram até o DR, solicitaram os radares. Mas, inclusive, a gente já comentou esse assunto aqui no Jornal da Antena A. O DR disse que não tem dinheiro para instalar radar. Um dos vereadores pediu, então, coloca a lombada. E as lombadas foram colocadas. E gerou uma ciumeira de ex-vereadores contra os vereadores atuais, né, Sérgio? Verdade, Cícero, você usou bem a palavra. Foi um típico caso de ciumeira na Câmara Municipal. Porque aconteceu o seguinte, né? Todo mundo sabe que aquele trevo do Parque das Nações, muito perigoso. O trevo também ali perto da Rosalito, né? Que provocou até um acidente fatal com o ex-dirigente da Codesan, professor José Éder Pereira, recentemente. Então, e aquilo vem sendo pedido há muito tempo, né? Alguma providência nesse sentido, lombadas eletrônicas, como você bem lembrou, né? O Estado sucateado, o DR sucateado, não cuida nem das estradas, não tem recurso para isso, muito menos ter recurso para ter lombada eletrônica. Mas o paliativo era a lombada comum, pelo menos reduz a velocidade. Foi colocado, né? E foi uma obra até elogiada, né? Publiquei, inclusive, no debate, né, há 2 semanas, muito elogiada. Aí o vereador Paulo Pinhata apresentou uma moção de agradecimento ao deputado Ricardo Madalena, né? Que teria intervido junto ao DR para conseguir essa obra. E ele foi na tribuna e agradeceu, dizendo que estava muito satisfeito, porque em 9 meses apenas de vereança, ele já tinha conquistado, né, essa obra. Aí causou ciumeira, porque os outros já tinham pedido também há muito tempo, né? Aí gastou-se vários minutos ali, né, as pessoas se revezando na tribuna, né, para dizer que, olha, é de todos o trabalho, não é de um vereador apenas, é uma coisa que vem de anos, né? São pedidos feitos, reiterados pedidos dessa legislatura, de outras anteriores, né? Até que o vereador o Cristiano Neves também soltou uma pérola, né? Ele foi na tribuna e falou, olha, vamos esquecer o passado, o que importa é o presente, né? Isso causou mais celeuma ainda entre os vereadores, né? Essa foi a parte, assim, digamos, cômica até, né? Da sessão de ontem, né? Mostra que a ciumeira, né? A ciumeira é complicado na política, né? Muito complicado. Tivemos também, viu, Ciras, a aprovação de requerimentos sem muito questionamento, né? Teve 2 requerimentos lá importantes. Um é da vereadora Maura e do vereador Murilo sobre a situação do museu, né? Há 2 semanas também nós publicamos no jornal uma matéria onde mostra que o museu está totalmente abandonado. O prédio tem gambiarra de eletricidade, aqueles fios que entram lá no teto, o teto tem cimento, tem goteira lá dentro. Nós tivemos o comandante do Corpo de Bombeiros aqui mandar fazer uma vistoria lá. Pois é, acho que fechava, viu? Não é possível, interdita. Fechava. Porque, inclusive, tem uma sala interditada lá pelo excesso de goteira. Né? Quem entra lá se assusta, as paredes estão tudo estouradas, sabe? E o acervo já está sendo comprometido. Aqueles enormes painéis, por exemplo, estão apodrecendo na base por excesso de água. É um absurdo que está sendo feito para o museu, né? E o museu não tem mais visitação, não tem mais aquelas exposições itinerantes, né? Porque tem a exposição fixa, né? Aquele acervo fixo que você vai lá, visita uma vez, 2 vezes e já sabe o que é. Tudo bem, aí você tem que ter uma consulta, outras atividades, né? Para chamar os alunos, exposição diferente. E tinha isso antes, né? Ou não tem mais. Está abandonado, está as traças, tem um funcionário lá que fica o dia inteiro, né? Não tem o que fazer porque não vai ninguém. Então, foi feito esse requerimento, passou sem problema nenhum, mas houve um questionamento que o vereador Severo começou a falar da concha acústica, que fica em frente, que realmente é um problema sério, nunca foi usado aquilo lá não foi dinheiro jogado fora, mas é dinheiro do Estado. O Estado que mandou construir Santa Cruz. E a vereadora Maura sentiu-se incomodada com aquilo, porque o que estava em pauta era o requerimento, era o museu, não a concha acústica, né? Mas aquilo foi contornado e nós tivemos também um requerimento do vereador Edivaldo sobre os gastos da atual administração com emissoras de rádio de Santa Cruz do Rio Pardo. O alvo, claro, é a Rádio Difusora Santa Cruz, que ela ganhou há pouco tempo,
né, mais um terreno público, foi uma permuta de terreno de imóvel público com outro imóvel público, porque ela ganhou um terreno para colocar antena lá nos anos 40, quando ela foi fundada, né, com cláusula de reversão, dizendo que se não fosse usar mais, voltar para a prefeitura esse imóvel. A emissora, há pelo menos 2 anos, está em processo de migração para o FM, vai deixar o AM, então aquela antena que tem lá ao lado do cemitério, ela não vai usar mais, né? E ela já tinha anunciado que iria devolver o terreno, né? Porque aquele terreno não serve para outra coisa. A doação tem uma cláusula que ela é específica para a antena, e se não usar mais, devolve para a prefeitura. Então, ela ia devolver, sem ônus nenhuma. Aí criou-se aquela coisa da permuta, né? Um acordo entre o prefeito Otacílio e essa emissora, no sentido de ganhar uma outra área, devolve essa, mas ganha outra, né? É uma coisa polêmica, já foi aprovado pela Câmara. Agora o vereador Edivaldo apresentou o seguinte, ele quer saber, porque o prefeito, quando tomou posse, em 2013, todo mundo se lembra disso, ele chamou todos os credores lá, os fornecedores, e renegociou todos os contratos, né? Uma coisa até bonita, os contratos foram negociados para baixo, né? O que mostra que muitos estavam até acima do valor real. Mas e a difusora, que tem um contrato há muitos e muitos anos com a prefeitura, né? Inclusive nesse governo? Houve essa renegociação, então o Edivaldo apresentou esse requerimento, não houve contestação, foi aprovado, e vamos aguardar agora a resposta da administração nesse sentido. Porque a difusora também, conforme eu publiquei na última edição do jornal, existe até lei que ela não paga, ela pode ficar fora de pagar imposto, né? Foi uma lei aprovada lá nos anos 80 que dá isenção fiscal à emissora. Ora, eu acho... fica um negócio estranho, porque a administração, a gente sabe que não é só essa, não, todas. É que como já existe mais... franqueado para o prefeito. Não, já existe mais de uma emissora aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, as regras é para todas. Não pode ter uma exceção. A regra é para todas. Não pode ter uma exceção. É que quando você faz uma regra, ela tem que ser para todos, porque não pode ter exceção. Mas o alvo a gente sabe qual é. Sim. Né? O alvo a gente sabe qual é. Bom, então, se beneficiou a difusora, a gente vai saber através do requerimento do Edivaldo. No caso, as outras vão ter que ser beneficiadas. Ou, se não, vai ser taxada todas. Claro. Então, eu acho até que isso é inconstitucional. Eu também acho que é inconstitucional. Porque como é que você vai pegar e falar assim, não, olha, a partir de agora o mecânico não paga mais imposto? Não, não é assim. Né? Por que é uma emissora de rádio? Porque o mecânico tem que pagar o imposto. Né? O comércio, aquele pequeno comerciante que tem lá a sua lanchonete, a sua lojinha de roupa, por que ele tem que pagar imposto e uma emissora de rádio não? É um absurdo. De um outro assunto, ontem também tivemos uma homenagem, né, aos policiais militares de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo aquele belo trabalho, além dos outros que realizam diariamente aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, tudo naquela situação que a gente comentava há pouco, do efetivo, da qualidade das viaturas, que o Estado não cuida dessa parte da segurança há muito tempo. A gente ontem viu os vereadores apresentaram agradecendo também, né, o trabalho da polícia, envolvendo aquele caso de um empresário santacruzense que acabou sendo sequestrado, um belo trabalho, inclusive teve troca de tiros aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, e a polícia conseguiu ali intervir e conseguiu recuperar o carro, capturar rapidamente teve gente que fugiu, mas mesmo assim a gente viu um belo trabalho da Polícia Militar, e ontem eles foram homenageados, né, Sérgio? Belíssimo e merecido o trabalho que a polícia fez, né? Merecido o título que ela recebeu ontem, uma homenagem muito bonita da Câmara Municipal. Já tinha sido aprovado em sessão anterior, e ontem foi a entrega, né? Foi entregue um certificado marcando, né, esse voto de louvor ao trabalho que a polícia realizou. Realmente, né, a gente começa a perceber que aquilo que só vinha em grandes centros, né, aquelas quadrilhas especializadas, com armas pesadas, sequestro de pessoas, infelizmente está vindo para o interior. Né? E Santa Cruz na televisão falou esses dias, acho que foi ontem, falou que o interior agora está recebendo armamento pesado. Os bandidos estão vindo com armamento pesado. Exatamente. E sabe o que é um ponto que pouca gente se lembra? Por que está aumentando a criminalidade? Né? Porque o governo instalou presídio aqui perto. Né? Nós já comentamos a respeito disso aqui. Está sendo cercado de presídio. O que o presídio faz? Né? Ele atrai
famílias dos presos, amigos dos presos e os integrantes das quadrilhas estão próximos. Chega aqui, olha, Santa Cruz do Rio Pardo está de boa. Olha, vamos fazer algumas ações ali, não é isso? Né? E é o que aconteceu, né? E felizmente nós temos uma polícia militar atuante, corajosa. Aquele dia do sequestro, né? Foi uma coisa assim fantástica, né? Assim que o empresário foi sequestrado e desceu o carro da estação, a polícia já tinha sido avisada, estava subindo, percebeu a movimentação, deu meia volta, aí houve aquela troca de tiros, né? Encurralou os bandidos perto do Rio Pardo e eles entraram pela mata, trocando tiro com a polícia, entraram pela mata, fugiram, a polícia prendeu um ali, acho que outro 2 dias depois, mais um terceiro, parece que tem um só foragido, quer dizer, já resolveu, né, a situação, sem nenhum ferido. Os empresários tiveram os seus bens materiais de volta, né? Tinha uma motocicleta do empresário, tinha uma corrente de R$7 mil do outro empresário. Quer dizer, olha que trabalho magnífico. E realmente mereceu essa homenagem da Câmara Municipal, que foi entregue ontem. Estava lá o comandante, o Cassiano, estava lá outros integrantes do batalhão, e realmente foi uma coisa bonita de dar os parabéns para a polícia pelo trabalho que ela realizou. Tá aí então o resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizada na noite desta segunda-feira. Amanhã, no Jornal da Antena, a gente traz um resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipauçu. A sessão que deveria ter ocorrido na sexta-feira, mas devido ao feriado foi adiada para esta segunda-feira, 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipauçu. Amanhã a gente traz os detalhes, inclusive um assunto a respeito dos abrigos dos animais. Não existe um projeto nessa área do Poder Executivo em Ipauçu. Foi assunto ontem na sessão ordinária. A gente traz os detalhes na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena. Para finalizar, a gente traz o convite à população. Acontece nesse final de semana mais uma festa Chicolate. Já estamos na 10ª edição da festa a 10ª edição da Chicolate, a festa de chocolate do Frei Chico. Acontece no próximo sábado, dia 16, a partir das 18 horas, na Praça Deputado Leônidas Camarim. Durante essa semana, a gente traz mais informações desse evento que acontece nesse final de semana aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. 12:02 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Faça o último intervalo, na volta a gente traz as informações esportivas desta terça-feira aqui no Jornal da Antena A. Antes, me despeço dos companheiros de bancada, o arquiteto Marcos Blumer. Marcos, uma boa tarde e até mais. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Antena A e companheiros de bancada. Sérgio, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, meu companheiro Marcos aqui da bancada. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. A PVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. PVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é demais. Use o cartão é demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz.
Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena, Nivaldo de Silo. De 2 semanas sem bola rolando por conta das eliminatórias da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro voltou com mais do mesmo. O líder tropeçando outra vez e a distância diminuindo só para um dos concorrentes. Os outros também tropeçaram. Tem mais do mesmo ainda na parte baixa da tabela de classificação. O Corinthians conquistou apenas 3 dos 12 pontos que disputou no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na rodada, tropeçou na Vila Belmiro no confronto das 2 melhores defesas da competição. O Santos fez 2-0 e agora tem 13 jogos sem perder no campeonato. A equipe santista diminuiu sua diferença para 2 pontos em relação ao vice-líder Grêmio e para 9 em relação ao líder. A sorte do Corinthians é que o Grêmio também tropeçou. 1-0 para o Vasco, com portões fechados no Rio de Janeiro. E a distância do tricolor gaúcho para o alvinegro líder permanece em 7 pontos ganhos. Palmeiras e Flamengo, que poderiam botar mais pressão no retorno, também decepcionaram. O rubro-negro perdeu o clássico carioca para o Botafogo, 2-0. 3 derrotas nos últimos 5 jogos do Brasileirão. O Alviverde Paulista sofreu para arrancar 1 ponto contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, 1-1. Na parte baixa da tabela, o destaque negativo é mesmo o São Paulo. A equipe chegou a abrir 2-0 na Ponte Preta, com o apoio de mais de 40 mil torcedores. A Ponte Preta reagiu, buscou o empate e não fosse o goleiro Sidão, o tricolor teria tomado a virada em pleno Morumbi. Segue em penúltimo, com apenas 6 vitórias em 23 partidas. Venceu só uma das últimas 5 partidas no campeonato, isso é muito pouco. O Avaí ganhou do Sport fora e está se livrando da zona perigosa. 1-0 jogando na capital pernambucana. O Sport de Vanderlei Luxemburgo pode sim ir ligando seu sinal de alerta. Os primeiros, Corinthians 50, Grêmio 43, Santos 41, Palmeiras 37, Flamengo 35, Cruzeiro 34, Botafogo também 34 pontos. Aguardemos o próximo final de semana para novas emoções ou até decepções na batalha do Brasileirão. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí, Nivaldo de Silo, e seu comentário diário aqui no Jornal da Antena. Amanhã a gente traz mais informações esportivas, até porque amanhã tem rodada da Sul-Americana, tem Libertadores, tudo isso amanhã aqui no Jornal da Antena. 12:07. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta quarta-feira a partir das 11 horas. Fique agora com a programação musical da Antena. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.